A graça e a paz do Senhor Jesus, tudo bem com vocês? Eu espero muito que sim, que bom estar com vocês em mais um Café com Jesus, que venham compartilhar a Palavra de Deus, mais um devocional e vamos juntos crescer na graça e no conhecimento da Palavra de Deus. Fico muito agradecida por você estar aqui junto comigo e juntos vamos aprender cada dia mais sobre o nosso Pai querido e amado. Amém? Eu me chamo Adriana Ferreira, se você é novo aqui nesse canal, e eu estou aqui para inspirar você a ler a Bíblia, a estudar um capítulo por dia, e assim a gente vai aprendendo, né? Vai crescendo na graça, no conhecimento da palavra, tira um momento de oração, porque a oração é uma conversa, né? Converse com seu Pai querido e amado, coloque um louvor, né? Adore ao nome do Senhor. Tire um momento do seu dia para fazer isso e você verá como será precioso. E eu quero pedir a você que você se inscreva, deixe o seu like, curta, comenta, compartilha e você estará me ajudando a semear a palavra de Deus. Uma semente que estamos plantando aqui e que Deus dará o crescimento. Amém? Estamos estudando o livro de Provérbios. E hoje nós estamos em Provérbios capítulo 20. E eu quero passar a ler junto com vocês. E a versão da minha Bíblia é a NVI. E vai dizer assim: O vinho é zombador e a bebida fermentada provoca brigas. Não é sábio deixar-se dominar por eles. E o que quer dizer isso, irmãos? Aqui está falando sobre o cuidado com o alcoolismo. O vício na bebida alcoólica aprisiona e acaba com a vida de inúmeras pessoas da mesma forma que drogas não legalizadas. Discussões tolas, brigas desnecessárias e crimes hediondos são cometidos por pessoas dominadas pela bebida. Um escravo da bebida nunca é sábio. Aleluia. Aqui é um alerta, né, do rei para que a gente venha vigiar, né? Tomar o cuidado com o alcoolismo. Versículo 3, né? Vai dizer assim: brigar é um sinal de tolice. É uma honra dar fim a contendas, mas todos os insensatos envolvem-se nelas. Qualquer tolo pode começar uma briga, mas só quem fica de fora dela é que merece elogios. É sábio quem coloca fim nas contendas, mas todos os insensatos se envolvem em rixas. O cristão deve empunhar armas espirituais e nunca se armar para uma briga pelos motivos terrenos. Versículo 20, versículo 4 e versículo 13 vão falar sobre o mesmo assunto, que vão falar sobre o que o preguiçoso colhe, né? E vai dizer assim, o versículo 4: O preguiçoso não ara a terra na estação própria, mas na época da colheita procura e não acha nada. E o versículo 13 também fala: Não ame o sono, senão você acabará ficando pobre. Fique desperto e terá alimento de sobra. E esse provérbio, meu irmão, minha irmã, quer falar sobre a preguiça, né? Que todos os provérbios que a gente tem lido até agora, praticamente quase todos, falam sobre preguiça, né? E vai dizer assim, ó: quem é preguiçoso sempre encontra bons motivos para não fazer nada. O preguiçoso sempre acaba por colocar a culpa da situação em que está vivendo nos outros. É inevitável colher o que plantamos. No tempo da colheita, o preguiçoso irá receber que seus campos estão cobertos de pasto, seus celeiros estarão vazios e sua necessidade visível a todos, né? Aquele que aqui está falando sobre a preguiça e que é inevitável a gente não colher, né, aquilo que plantamos. A gente sabe que é uma lei da semeadora, né? Se o que plantamos, nós vamos colher. E o preguiçoso vai colher o quê no dia da colheita, né? Se ele não plantou nada, então como é que ele vai colher? Aleluia. Versículo 20 fala: onde está a sabedoria?
E vai dizer assim, versículo 20 não, Provérbios 20, versículo 5, eu estou me confundindo. Desculpa, irmãos. Os propósitos do coração do homem são águas profundas, mas quem tem discernimento os traz à tona. A sabedoria não está sempre na superfície. Por vezes, ela precisa ser trazida à tona. E para que isso é necessário o discernimento que Provérbios tanto fala. Esse versículo não quer dizer que toda pessoa é um poço de sabedoria, esperado para ser descoberto e usado. Versículo 6 fala sobre não exalte a si mesmo. Muitos se dizem amigos leais, mas o homem fiel, quem pode achar? E a explicação quer dizer assim, irmãos. O contraste desse versículo está entre aquilo que se professa e a realidade, não entre benignidade e fidelidade, ambas as quais contêm a ideia de algo inabalável. Que não sejam os nossos lábios que nos promovam, que possamos reconhecer nossas falhas e lutar contra elas, ao invés de nos exaltarmos. Versículo 7 fala sobre o maior legado de um pai. E vai dizer assim, o homem justo leva uma vida íntegra. Como são felizes os seus filhos. Os filhos devem ter orgulho dos pais, não tanto pelo patrimônio material que eles possuem, mas pelo caráter que carregam. A honra não pode ser comprada, nem o caráter. Felizes são os filhos que, quando olham para os pais, podem sentir orgulho. Versículo 8 fala, um olhar que procura o caráter. E vai dizer assim, quando o seu rei se assenta no trono para julgar, com o olhar esmiuça todo o mal. Nesse versículo, Salomão está descrevendo sua própria experiência. Ele foi rei de Israel durante 40 anos. Salomão, no início do seu reinado, pediu para Deus lhe conceder sabedoria. Assim, sua habilidade de discernir com um olhar era um fator muito significativo em seus julgamentos. Embora exista limitações nesta colocação, os que lidam com pessoas cara a cara desenvolvem habilidades de avaliação que estão além das evidências faladas. Glórias a Deus. Versículo 9 vai falar sobre a purificação do pecado. E vai dizer assim, quem poderá dizer, purifiquei o coração, estou livre do meu pecado? O pecado é uma mácula que contamina o corpo e a alma. O pecado separa o homem, separa o ser humano de Deus e do próximo. Somente Deus pode purificar um coração pecador. Somente Ele pode limpar todo o nosso interior e tirar todas as máculas do pecado. Versículo 10 e o 23 vai falar sobre o mesmo assunto, que fala sobre o desonesto. E vai dizer assim, pesos adulterados e medidas falsificadas são coisas que o Senhor detesta. E aí o versículo 23 também fala, o Senhor detesta pesos adulterados e balanças falsificadas, não o agradam. O Senhor se ira contra a desonestidade. Ter 2 pesos e 2 medidas significa modificar o valor de algo dependendo da situação. Esse versículo primeiramente deve ser aplicado a transações comerciais, mas também às nossas opiniões. Nós devemos estar firmes sobre o que pensamos e não julgar de maneira diferente dependendo da pessoa. Versículo 11 vai falar sobre as ações revelam o caráter. Até a criança mostra o que é por suas ações. O seu procedimento revelará se ela é pura e justa. E quer dizer assim, irmãos, que nossas ações revelam exatamente quem somos. Nossa boca pode falar palavras lindas. Nossas ações é quem revelam quem realmente somos. Pare e pense como você está agindo. Aleluias, glórias a Deus. Possamos aprender, com este provérbio. Versículo 12 vai dizer assim, os ouvidos que ouvem
os olhos que veem foram feitos pelo Senhor. Deus criou o ser humano perfeito. Isso significa que nosso corpo é perfeito. Esse versículo nos diz que devemos ter olhos e ouvidos atentos. Muitas pessoas não usam corretamente seus órgãos. Você já conheceu alguma pessoa que não importa o quanto você explique algo a ela, não irá compreender? Assim, alguém que não sabe escutar. Portanto, não usa seus ouvidos com sabedoria. Versículo 14 fala do pechinchar e vai dizer assim: não vale isso, diz o comprador, mas quando se vai, gaba-se do bom negócio. Uma história antiga, mas que pode ser presenciada muito nos dias de hoje. Muitas pessoas, com o intuito de diminuir o preço de algo, diminuem o produto. Quando conseguem o que querem, se gloriam. As leis do mercado devem ser regidas por uma ética justa. Tanto vendedores quanto compradores devem sair ganhando, né? Pessoas que diminuem as coisas do produto, né, para poder pagar um preço mais barato e depois sai se gabando, né, que fez um ótimo negócio, né? Talvez aquele produto venha valer aquele valor que está sendo pedido, mas aí a pessoa começa, já viu aquela história que a pessoa começa a botar defeito nas coisas? Ah, mas isso aqui tá assim, tá desse jeito, não vale isso não, mas sabendo que vale, né? Isso não agrada a Deus. Pessoas que agem dessa maneira, né? E vamos para o próximo, irmãos. Versículo 15 fala da preciosidade no falar. Vai dizer assim: mesmo onde há ouro e rubis em grande quantidade, os lábios que transmitem conhecimento são uma rara preciosidade. E fala assim, ó: as palavras que instruem são um precioso tesouro. Os lábios que carregam palavras de conhecimento e bondade valem mais do que riquezas. Os lábios instruídos não são apenas joias preciosas, mas também uma forma de alcançar vidas. Versículo 16 fala do fiador e vai dizer assim: tome-se a veste de quem serve de fiador a um estranho. Sirva ela de penhor de quem dá garantia a uma mulher leviana. De um modo geral, Provérbios se posiciona contra a fiança, especialmente aqui quando envolve uma terceira pessoa, né? Sempre vai nos alertar Provérbios quanto a isso, quanto ser fiador, né, de outras pessoas. Versículo 17 fala sobre a verdade e vai dizer assim: saborosa é a comida que se obtém com mentiras, mas depois dá areia na boca. E vai dizer assim, ó: a esperteza funciona por um tempo, porém seu fracasso é certo. Muitas pessoas buscam ganhar o pão através de fraudes, mas no futuro perceberá que sua atitude o levou pelo caminho da ruína. Versículo 18 fala sobre escute antes de falar e vai dizer assim: os conselheiros são importantes para quem quiser fazer planos, e quem sai à guerra precisa de orientações. O prudente, antes de tomar alguma decisão na vida, escuta os mais experientes. Procura seus líderes, mestres. Pessoas sábias procuram pessoas sábias. Pessoas tolas procuram pessoas tolas. Quem age sem refletir e quem tampa os ouvidos aos bons conselhos coleciona fracassos, né? Que nós possamos aprender com estes provérbios a buscar, né, se aconselhar com pessoas sábias, né? E nós que somos cristãos, se aconselhar com pessoas que temem ao Senhor também, né? Que é um diferencial. E aqui fala que pessoas tolas procuram pessoas tolas e tendem a fracassar, né? Mas se nós buscarmos pessoas... Aleluia. Tive que parar o vídeo porque meu filhinho, ele se acordou, né? Meu filhinho de 4 anos. E eu fui colocar ele de novo na cama, né? E agora são exatamente... Deixa eu ver o horário aqui. Ainda é bem cedinho, né? Então vamos lá, irmãos. Tive que parar novamente, né? São quase 5 horas da manhã, né?
Eu que sou mãe, né, movimento de muita a casa, com muita gente, meu esposo, minhas outras 2 filhas, eu tenho que me organizar para poder ter o meu devocional. Então eu tenho que acordar cedo, né, para me poder ter esse momento precioso com o Senhor. E depois eu ainda gravo, né, quando geralmente em seguida, né, eu acordo e aí eu posso ter esse momento. Só que ele acordou, né, e eu tive que ir lá e agora eu vou retornar a gravação, né, para a gente poder terminar esses provérbios que tá já no versículo, termina no 30 e a gente agora vai para o 19 e vai dizer assim, ó, fala sobre o mexeriqueiro, vai dizer assim: quem vive contando casos não guarda segredo, por isso evite quem fala demais. O mexeriqueiro é um bom amigo. Quem não sabe guardar segredo não é alguém confiável. Se alguém conta da vida dos outros para você, pode ter certeza de que também está contando da sua para os outros. Fuja dessas pessoas, né? Que a gente deva fugir, né? De gente que, se tá falando mal de alguém para você, tenha certeza que quando ela chegar em outro lugar, ela vai falar de você também, né? Se ela fala do outro, ela fala de você também. Que a gente deve fugir desse tipo de pessoa. Versículo 20 vai falar assim, ó: trate bem os seus pais. Se alguém amaldiçoar seu pai ou sua mãe, a luz de sua vida se extinguirá na mais profunda escuridão. Aí vai dizer assim, ó: a lei a respeito disso era muito clara, lá em Êxodo 20:12, que fala que honra teu pai e tua mãe, né? Êxodo 20:12. Mesmo até a época de Provérbios, o castigo nunca tenha sido executado, a condição moral era de profunda escuridão. O mandamento continua valendo para os dias de hoje, né? Eu creio muito nisso, que sobre o princípio da honra, né? E se a gente desonra os nossos pais, né? Porque ali fala um mandamento com promessa, né? E eu acredito que isso atrai maldição para as nossas vidas, né? Não atrai coisas boas, mas o princípio da honra vai atrair muitas coisas boas na nossa vida. Versículo 21 fala a contabilidade final. E é assim, ó: a herança que se obtém com ganância no princípio, no final não será abençoada. O comentário desse provérbio não está tratando somente de riquezas, mas também de heranças que são ganhas facilmente, talvez de forma inescrupulosa ou de forma impensada, mas tendo o mesmo prejuízo final. Versículo 22 fala sobre a vingança pertence ao Senhor. Não diga, eu farei pagar pelo mal que me fez. Espere pelo Senhor e Ele dará a vitória a você. Não vivemos em um mundo perfeito e nem somos perfeitos. Como nosso coração, por vezes, se enche de sentimentos ruins, porém precisamos viver com a certeza de que o único que tem competência para julgar retamente e vingar alguém na medida certa é o Senhor. Você pode clamar por justiça, mas deixe que o Deus justo a faça. Aleluia. Nós podemos orar, né? Diante de situações para que Deus faça justiça, mas a gente jamais pode fazer, porque o único juiz é o nosso Deus. Versículo 24. Os passos do homem são dirigidos pelo Senhor. Como poderia alguém discernir o seu próprio caminho? No contexto em hebraico, não encontramos a palavra dirigidos, sendo assim a forma que alguém depende do Senhor é ainda mais e mais enfática. Quando o versículo fala o próprio caminho, pode estar se referindo ao caminho de Deus, inescrutável, né, que significa insondável ao homem, ou ao caminho do homem, que ele não consegue compreender nem planejar. Versículo 25 fala: pense antes de fazer um voto. E vai dizer assim: é uma armadilha consagrar algo precipitadamente e só pensar nas consequências depois que fez o voto. Somente o insensato faz promessas sem avaliar o que está prometendo.
A palavra de Deus diz que é melhor não votar do que votar e não cumprir. Não prometa nada que você não tenha absoluta certeza que cumprirá. É melhor ficar em silêncio, né? Que a gente vem aprender com esse provérbios, que quando a gente promete algo, né, principalmente ao Senhor, né, a Deus, Deus, eu vou fazer isso se o Senhor me der isso. A gente tem que vigiar muito bem, porque se a gente promete e não cumprir, isso não agrada a Deus, né? Que possamos, se nós não podemos cumprir, é melhor que a gente não fale nada, não prometa nada, né? Jamais. Versículo 26 ao 28 fala sobre o rei e vai dizer assim: o rei sábio abandona os ímpios e passa sobre eles a roda de debulhar. O espírito do homem é a lâmpada do Senhor e a vasculha cada parte do seu ser. A bondade e a fidelidade preservam o rei por sua bondade. Ele dá firmeza ao seu trono. Quer dizer assim, o rei ideal é sábio, não somente abana os ímpios, mas age contra eles. São a bondade e a fidelidade que levam a bênção ao indivíduo e geram apoio do Estado. É com bondade que um rei sustenta seu povo. Ninguém deve reinar contra o povo, mas sim a favor do povo. Versículo 29 fala assim: a beleza dos jovens está na sua força, a glória dos idosos nos seus cabelos brancos. E vai dizer assim, o vigor da mocidade, né, dos jovens é a experiência a experiência dos idosos são ambas dignas de respeito e jamais devem competir entre si. A alegria na força dos jovens é um tema por vezes negligenciado, porém os mais velhos devem louvar a força dos jovens e os jovens a sabedoria dos idosos. Não devemos nunca incentivar uma narrativa de competição entre as gerações, né? E glória a Deus, né? Aquele que tem jovem está no seu pleno vigor e um dia nós seremos idosos, né? E teremos o quê? Muitas experiências para contar, né? Versículo 30, feridas que nos ensinam, né? E vai dizer assim: os golpes e os ferimentos eliminam o mal, e os açoites limpam as profundezas do ser. As feridas doem, mas também ensinam. Quem não aprende com a dor, não aprende de maneira nenhuma. A disciplina, no momento que é aplicada, não é motivo de alegria, mas com o tempo começa a produzir frutos e promover a justiça. Se você está passando por tribulações, não murmure, deixe que ela produza frutos em você. Glórias a Deus, né? As dificuldades que nós passamos, os dias ruins, os momentos mais difíceis, eles não são para nos matar, tem um hino que diz assim, né? E sim para nos fortalecer, que a gente venha tirar o que? Lições, né? Dessas feridas, desse momento difícil que nós passamos e a gente venha aprender com essa disciplina e promover frutos, né? E experiências, e assim você poderá ajudar também outras pessoas, conforme você aprender, né, com esse momento que você tem vivido. E é isso, irmãos, até aqui, versículo 30. Eu quero pedir desculpas, tive que parar alguns momentos, né, 5 horas da manhã agora. Eu acordo pelas madrugadas para ter o meu momento devocional. As crianças já voltaram a estudar, então o dia é uma demanda muito grande. Eu não tenho tempo, assim, de estar tirando esse momento a sós para eu poder orar, para eu poder ler a Bíblia, estudar. Então eu faço isso pelas madrugadas, né? É o tempo que eu tenho como mãe, esposa, para poder me dedicar a isso, a esse momento, né? A poder primiciar o Senhor, né? Entregando ao Senhor aquilo que eu tenho de melhor do meu tempo para Ele. E também logo em seguida eu sempre gravo aqui para vocês, que eu gosto de compartilhar a palavra, né? E aquilo que eu tenho aprendido, eu quero muito estar compartilhando com vocês, né? Que eu creio que quando a gente compartilha, acontece a multiplicação, né? E todo ensino que eu tenho aprendido, né, na presença de Deus, eu quero compartilhar com os irmãos. E eu peço desculpa, meu filhinho já voltou a dormir, graças a Deus, deixei ele com o pai dele e fiz uma oração por ele, para que ele voltasse a dormir, que ele acordou chorando, né, dizendo que tinha tido um pesadelo, então eu orei por ele e ele se acalmou e dormiu novamente.
Amanhã eu volto, se meu Pai querido e amado assim permitir. Deus abençoe.